Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Por favor, pegue o Evangelho, abra em Marcos capítulo 16, versículo 15. Veja se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus. E em reverência à palavra, você que veio como convidado, convidada, para ver o batismo de um parente seu. Em reverência à palavra, mesmo você sendo de outra religião, vamos ficar todos de pé. Vamos ficar todos de pé. Sempre que Deus ia falar com alguém, Deus dizia: levanta-te. Deus falava com a pessoa, porque a posição de pé é a posição de prontidão. Você vê no exército como é que é? Por que o exército é uma organização forte e unida? Você já ouviu falar, por exemplo, Exército Brasileiro do Brasil para Cristo? Não, né? Exército Brasileiro é Exército Brasileiro. Está um soldado lá na salinha, entra o cabo. O que o soldado faz na hora? Fica de pé e bate continência. Fica pronto para receber ordens. É assim ou não é? Aí o cabo deita e rola em cima do soldado. Vai lavar o banheiro! Aí o cabo está lá todo contente, sou eu que mando no pedaço. Chega o sargento. O que o cabo faz? Pronto para receber ordens. É ou não é? Ele fica sentado na cadeira. E aí, sargento, tudo bem? O que ele faz? O cabo fica de pé. Como eu não servi o exército, eu não sei o que vem depois do sargento. Não servi o exército porque não me quiseram. Eu queria muito servir o exército. Mas o que vem depois do sargento? Tenente. Aí o sargento está lá, sou eu que mando nessa tropa toda. Ele está lá com o pezão, né? A botina dele em cima da escrivaninha. Entra o tenente. Ele pula na hora, ele fica de pé, ele bate continência. Sim, senhor! E enquanto o tenente não disser descansar, ele vai ficar assim. É ou não é? Você sabe quem está aqui hoje? O Senhor é o nosso general. Aqui está reunido o exército do Deus vivo. Fique em pé, bate continência, abre o teu ouvido e diga: Senhor, fala comigo. Você crê que o Senhor está aqui? O Senhor dos exércitos está aqui? Então dá glória a Deus e aplaude mais ainda. Glória a Deus. Então ouça a ordem do Supremo Comandante. O comandante geral de todas as forças celestiais. O que tem autoridade inclusive sobre as forças inimigas, sobre toda a terra. Ouça a ordem dele. Isso é uma ordem que eu vou ler aqui. E disse-lhes: se eu tivesse sido Marcos, eu não teria escrito e disse-lhes. Se eu fosse Marcos, eu teria escrito e ordenou-lhes. Porque o verbo agora está no imperativo. Ide. O imperativo é uma ordem dita com afirmação. Imperativo afirmativo. É uma ordem que não dá margem para opção, nem para discussão, nem para qualquer polêmica. Quem tem juízo, obedeça. Quem manda, né? Quem pode, manda. Quem tem juízo, obedeça. Escute. Ide por
todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Vou ler de novo. Você vai memorizar esta ordem. Essa é a ordem que eu sei de cor e salteado. É esta ordem que eu tenho que obedecer, que você tem que obedecer. Pastor, eu estou me batizando hoje, mas você tem que obedecer esta ordem também. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Olha a punição para quem não crer. Agora eu leio a ordem. E como todos nós somos subalternos do Senhor, como todos nós nos sujeitamos a Ele, eu leio e cada um de nós repete em seguida. Vamos lá. Ide, bem alto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O mundo está ficando pequeno, está ficando fácil pregar em todo mundo, mas tem que ser para toda criatura, para toda criatura. Se a pessoa ainda não se batizou, ela tem que cumprir esta ordem e se batizar, se ela quer ser salva. Se quiser ser expulsa do exército de Deus, não é? É só não obedecer. Vai ser um desertor, mas o dia que for pego, já era. Não há complacência com desertor. A pessoa obedece porque tem juízo. Então, se a pessoa ainda não se batizou, ela precisa se batizar. Ela precisa se batizar. Ela tem que ir. Ela tem que buscar. Não alguém batizá-la sem ela saber que foi batizada, como fazem com nenezinhos. A pessoa tem que obedecer. Quero me batizar. Ela tem que ir. Quero me batizar. Agora, quem já é batizado, cai aqui no versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vamos agora repetir o versículo 16. Vamos lá. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tem outra opção? É batizar ou morrer. É obedecer ou morrer. É isto ou o inferno. Não há outra opção. Ele não está dando opção de religião, outros caminhos, outras alternativas. A ordem está dada. É para toda criatura. Toda criatura. Ele não excluiu os budistas, não. Ah, budista crê diferente, o japonês, chinês. Não excluiu, é toda criatura. Ele não excluiu os muçulmanos, é toda criatura. Ele não excluiu os kardecistas, é toda criatura. Ele não excluiu ninguém, todas as criaturas. Em nenhum momento ele falou, quem já é judeu não precisa estar fora, porque já recebeu a Torá do Moisés, já é uma pessoa religiosa, já crê no Deus invisível, já crê no meu Pai, não precisa. Até o judeu precisa. Olha só, todo mundo precisa se batizar. Ele só tem que obedecer. Porque é isto ou nada. Amém? Quer ouvir o Senhor dos Exércitos falar? Parece que ele está meio bravo hoje. Estou sentindo que o Espírito Santo está um pouco indignado. Quer ouvir? Sim ou não? Sim. Então desocupe as suas mãos e comece a aplaudir o Senhor. Comece a dar a melhor salva de palmas para o Senhor dos Exércitos. Se você não obedece, comece a glorificar a Deus. Isso é sinal de obediência. Ouve a palavra, glorifica, aplaude e dá glória. Não fica de braço cruzado, não.
Abre a boca, dá glória, 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 e glorifica, e glorifica. Mostra que você obedece, mostra que você crê. Oh glória, mostra que você está pronto, pronta. Isso, dá glória, glória, glória. Continua. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, Deus todo-poderoso, recebe o louvor do teu exército agora. Recebe a honra desta pessoa que te glorifica, que te aplaude, que te exalta. E sobre cada vida que te glorifica, derrama agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai, nós estamos de pé, nós estamos de prontidão, nós estamos em posição de atenção, nós queremos ouvir a tua palavra. Ah, Senhor, vem agora, vem com o teu Espírito e fale com cada vida aqui presente. Fale com quem está ouvindo pela rádio, fale com quem está ouvindo pela internet. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra seja cumprida, que ela vá e produza o resultado o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Só se batiza quem crê. Já começa por aí. A pessoa tem que ouvir a pregação do Evangelho, porque é o Evangelho que tem que ser pregado para todo mundo, para toda criatura. A pessoa tem que ouvir de alguém, de algum meio eletrônico, impresso, pessoal, testemunhal. Eu só sei que ela tem que ouvir o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Porque hoje em dia o que tem de evangelho falsificado é uma brincadeira. Tem até o Evangelho segundo a Seixonoye. Então, o Evangelho que Jesus trouxe para nós. Alguém tem que pregar para que outra pessoa ouça, e se ela crer, se verdadeiramente ela crer, ela precisa obedecer. E ela prova que obedece se batizar. Se a pessoa ouve, diz que crê, mas não se batiza, não obedece coisa nenhuma. Não obedece e não está nem aí com a ordem que ele deu. Então, só se batiza quem crê. E só prova que creu quem se batiza. Vocês entenderam isso? Só posso batizar uma pessoa que crê. Ela ouviu o Evangelho e ela creu. Aí ela creu. Eu estou vendo que ela creu. Aí eu posso batizá-la se ela quiser. Porque a vontade é dela. Nós simplesmente ajudamos a pessoa a descer as águas. A pessoa só pode ser batizada se creu. Nenezinho não pode ser batizado. Não creu em nada. Não manifestou vontade nenhuma. Não houve nenhuma decisão pessoal, particular. Só posso batizar quem creu. E a pessoa prova que creu se ela obedeceu e se batizou. O resto é teoria. Ah, eu creio sim, mas ainda não decidi me batizar. Creu coisa nenhuma. Porque a pessoa que crê, ela não espera mais nada. Ela sente temor. Ela tem fé. Ela quer obedecer o comandante geral, porque ele não deixou outra opção. Aí a pessoa vai e se batiza. Mas não é todo mundo que crê no Evangelho. Veja os absurdos. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 8, está escrito que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Não é todo mundo que crê. Muita gente que viu ali os sinais, prodígios e maravilhas que Jesus operou, muita gente não creu. Até os discípulos, num certo momento, duvidaram e fugiram, negaram, traíram, porque não creram.
E teve um que, ao ouvir a pregação, ao ouvir de alguém o evangelho, disse: eu não acredito, e falou claramente: só vou acreditar se eu pegar o meu dedo e enfiar no lugar dos cravos. Eu só vou acreditar se eu puder tocar. Ouviu, mas não creu. Agora veja o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 10. Vamos ler o versículo 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Veja bem, para a pessoa crer no evangelho tem que ser através de uma pregação. E já estava profetizado que muita gente não iria crer. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito de Deus, cita a profecia escrita há 700 anos de acontecer. Cita Isaías. Paulo cita Isaías 53. Então Paulo diz: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Alguém tem que chegar e pregar a palavra de Deus. Alguém tem que chegar e pregar o evangelho. Alguém. Para ser um grande pregador, não precisa ter rádio, não precisa ter mídia. Alguém tem que chegar e pregar para o vizinho, para a vizinha, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, para a filha, para o cunhado, para a cunhada, para o sogro, para a sogra. Alguém tem que chegar ali e pregar o evangelho, porque é toda criatura, todo mundo tem que ouvir. Mas a gente sabe que nem todos vão crer. Isso já estava profetizado. Mas tem que ser fé no evangelho, ao ouvir a sua pregação, e fé unicamente naquilo que o evangelho anuncia. O evangelho não é complicado não, o evangelho é simples. Por isso que qualquer pessoa imediatamente ela pode entrar em contato com a verdade sem necessidade de fazer teologia, ficar um ano estudando a Bíblia, sem necessidade de fazer cursinho. O evangelho é muito simples. Ele é tão simples e ao mesmo tempo tão grandioso que ele está resumido em Isaías 53. Quero que você vá comigo então lá. Isaías 53. Vamos supor que todos os evangelhos e o Novo Testamento tivessem se perdido e chegasse até nós apenas a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Vamos supor que a gente tivesse só isso. Vamos supor que o Novo Testamento não estivesse escrito, só o Antigo. O Evangelho está aqui. E o Evangelho é a obra de Jesus. O que ele fez está todinho resumido no capítulo 53, que Paulo citou ali, porque Paulo conhecia a ligação entre as profecias e o cumprimento na vida de Jesus. Você que tem a palavra de Deus, acompanhe Isaías 53, que eu fui para lá agora, eu vou ler. Voltei 700 anos antes de Cristo. Você que não tem aí a palavra de Deus, então ouça, porque a fé é pelo ouvir. Então a pergunta é esta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Para quem é a pregação? E quem que recebe o benefício do esforço físico que ele fez, com seu próprio braço, carregando a pesada cruz, com os nossos pecados, doenças, sofrimentos e tormentos? Quem que é beneficiado por isto? Quem dá crédito à pregação. A pergunta é: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Agora vamos ler. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca.
Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Os irmãos não acreditavam nele. Aquela geração não creu nele. Os discípulos duvidaram dele, negaram, traíram. Porque quem podia imaginar que verdadeiramente ele era quem ele dizia ser? Quem poderia imaginar tamanha glória num simples corpo humano? Um corpo tão perfeitamente humano que pode inclusive ser morto. Não era um super-homem, não era um homem de aço, não era um homem invulnerável. Podia ser morto. Como é que alguém poderia acreditar que uma pessoa frágil como qualquer outra aqui na terra, tão idêntica a nós, pudesse ser quem ele era? Quem deu crédito a isso? Foi desprezado totalmente. O mais indigno dos homens. Não fizemos dele caso algum. Não havia parecer nem formosura, tamanha sua tortura, o rosto deformado, o corpo retalhado. O mais indigno dos homens, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, e ele parecia ser o mais indigno dos homens. Olha só, está vendo aquele condenado ali, ó? Ele vai morrer, ele é o mais indigno, ele é o principal criminoso. Como é que alguém podia imaginar o que estava acontecendo ali? Quem podia acreditar numa história dessa? Quem que poderia dar credibilidade a uma pessoa em tal situação? Não fizemos dele caso algum. Mas, versículo 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, cada um seguindo sua própria religião, formando suas próprias ideias. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Muitas ideias religiosas, muitos propondo uma alternativa para a salvação, mas Deus falou assim: não. Toda iniquidade da humanidade está recaindo sobre ele, para ser salvo só acreditando nele. Para receber perdão de pecados, só acreditando neste, que eu estou fazendo recair a iniquidade de todos. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, morreu no meio de ladrões. E com o rico na sua morte, o sepulcro onde ele foi colocado era emprestado de um homem muito rico na época. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Aí está a diferença dele. A diferença entre ele e o restante da humanidade: nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, puro, santo, irrepreensível. Mesmo assim, todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, sabe o que é expiação? Castigo. Quando a sua alma se puser pelo castigo do pecado, sendo ele justo,
puro, inocente, santo. No entanto, ele foi castigado como se fosse pecador. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Atenção, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que acontece? Preste atenção. Jesus Cristo voluntariamente veio a este mundo, manteve-se puro e santo, sem qualquer pecado, uma vida ilibada e irrepreensível, santo, e ele ocupou o lugar aonde o pecador deveria receber o castigo, e ele se deixou destruir de tão pesado que foi o castigo. Morto. Seu cadáver foi colocado numa sepultura de um homem rico, porque morto ele não tinha nenhuma cova própria, nem um jazigo próprio. E todos os discípulos, aí que perderam a fé mesmo. Aí que perderam a fé, porque vê-lo fazer milagres era maravilhoso. Prodígios e sinais era estupendo. Assistir coisas que nunca olhos humanos tinham assistido e ouvir palavras que nunca ninguém tinha ouvido. Tudo aquilo foi excelente, mas agora, como acreditar nele? Foi preso, torturado, morto e sepultado. Fugiram todos. Quem creu? Ninguém creu. Ele pregou 3 anos e meio, ninguém creu. Fugiram todos. Seu cadáver ficou ali, como se o sonho tivesse acabado. Como se tudo tivesse sido bonito demais enquanto durou, mas infelizmente ele foi apenas mais um visionário, um lunático, um louco, que falou coisas e fez coisas, atraiu multidões, mas agora, ninguém o está seguindo, porque acabou tudo, está morto. Só que ele foi para a sepultura levando os nossos pecados, levando as nossas iniquidades. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Ele morreu no lugar dos pecadores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus fez recair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele é a pessoa escolhida por Deus em todo o universo e em todas as épocas. E jamais Deus escolherá outro ou virá um sucessor dele. Ele foi a pessoa escolhida para ser como um ímã que atrai a iniquidade, que atrai o pecado, que atrai a perversidade, que recebe todo o castigo, que assume sempre toda a culpa, que se coloca sempre no lugar do culpado. Ele é a pessoa que atrai todas as ruínas humanas, tudo voluntariamente. Ele faz com que recaia sobre ele. E assim ele foi para a sepultura. Este é o Evangelho. Só um colocou a sua alma por expiação do pecado. O Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de nós todos. Só um pode tirar o pecado da humanidade. Esse é o Evangelho. Ninguém mais faz isso, não. As religiões são belas, as religiões são bonitas, há muita filosofia, há ensinamentos maravilhosos em todas as religiões, todas acreditam em Deus. Mas Deus, que é o objeto de fé de toda e qualquer crença e religião, Deus disse: vocês acreditam em mim? Então acreditem na minha escolha e na minha decisão. Quem quiser vir morar no céu, quem quiser ser salvo, tem que receber o meu Filho Jesus como único e suficiente Salvador. Ou recebe Jesus e se livra dos pecados, ou morre. Esse é o Evangelho. E seria estupendo se parasse aí.
Seria maravilhoso se parasse aí. Mas veja o detalhe. Onde está Pedro, Tiago, João, Mateus, Natanael, Felipe, Tadeu? Onde eles estão? Vão pescar? Acabou tudo. Acabou-se o sono. Vamos voltar para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Mas vamos nos ocultar. Vamos nos ocultar. Porque senão nós também seremos assassinados como ele foi. Senão nós também seremos mortos como ele foi. E eles estavam totalmente enganados. Jesus Cristo morreu justamente para que eles não morressem. Jesus Cristo passou pelo castigo justamente para que eles não fossem castigados. Mas eles não acreditavam, porque o líder estava na sepultura. Mas no domingo à tarde, estando os discípulos em casa, no número de 10, Judas já tinha se matado, Tomé não estava presente, 10 discípulos trancados dentro de uma enorme sala, portas e janelas fechadas. Vamos nos ocultar para que não aconteça conosco o que aconteceu com ele. Naquele domingo à tarde, eles vão ver a coisa mais extraordinária que alguém poderia ver. Sem que as portas fossem abertas, sem que ninguém batesse na porta e pedisse para entrar, sem que ninguém abrisse a janela ou entrasse pela janela, sem que ninguém viesse pelo telhado ou pela porta do fundo. Ali, estando eles reunidos em número de 10, pensando o que fazer da vida. Tem só 3 dias que ele morreu. Naquele instante, uma aparição gloriosa. O Senhor Jesus, o mesmo que morreu na cruz, aparece vivo no meio deles, ressuscitado pelo poder de Deus. Não há paralelo em qualquer religião, porque simplesmente o cristianismo não é religião. Jesus não é religião. Jesus é o Salvador. Só que eles pensavam que viam um fantasma. Dúvidas ainda, porque quem creu na nossa pregação, um fantasma pode ser. Quem sabe? Vocês têm alguma coisa para eu comer? Tem aqui um pedacinho de um favo de mel. Tem aqui o resto de uns peixinhos aqui que a gente não comeu tudo. Então me dê. E ele comeu na presença dos discípulos. Jesus Cristo perguntou: por que vocês estão pensando que eu sou um fantasma? Um fantasma não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Tocai-me, vede. E eles ficaram maravilhados. Ficaram maravilhados. Foi aí que aconteceu aquilo que eu já mencionei para você. E eu quero que você vá comigo no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ele não viu. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. O que foi isso? Uma pregação. A pregação do Evangelho. Esse é o Evangelho. Jesus está vivo. Nós o vimos. Esse é o Evangelho. Ele morreu por nós, mas a sepultura não pôde detê-lo. Ele está vivo. Nós vimos o Senhor. Tomé, nós vimos o Senhor. A pregação. Ele tinha que acreditar só pela pregação. Mas ele não acreditou na pregação. Ele não acreditou na pregação. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Não vou crer. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado.
não sejas incrédulo, mas crente. O que Jesus está querendo que aconteça com Tomé? Que ele creia, porque quem crer e for batizado será salvo. Tomé ainda não é salvo. Tomé não é salvo porque ele não creu. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé caiu por terra, caiu de joelhos, reconheceu Jesus como Senhor e reconheceu Jesus como Deus. Senhor meu e Deus meu. Houve um homem nos Estados Unidos que era um escritor, um pesquisador, um historiador. O nome dele era Lewis Wallace. Ele falou assim: eu vou provar que essa história de Jesus é tudo lenda, ficção. Eu vou provar que é tudo mentira. Eu vou desmascarar Jesus. Aí ele pesquisou em todas as bibliotecas dos Estados Unidos tudo que ele podia achar a respeito de Jesus, para encontrar falhas, contradições, para ele fazer a sua tese, para desmoralizar o cristianismo. Ele queria derrubar a fé em Cristo. Depois de pesquisar todos os livros nos Estados Unidos, ele foi para a Europa, frequentou todas as bibliotecas, Londres, Paris, Roma. Foi para o Oriente Médio, pesquisou tudo que podia. Quero saber, eu quero encontrar falhas, eu quero contestar. E ele foi estudando, pesquisando, estudando e começou a escrever uma obra. Para contestar, para derrubar, para dizer que era tudo falso, que era mentira, porque ele não acreditava e não queria que ninguém acreditasse. Então ele começou a escrever a sua obra, e pesquisando muito, e pesquisando muito, e pesquisando, e escrevendo, e lendo muito, e lendo o Evangelho, e lendo o Evangelho, e lendo a palavra, e pesquisando. Aí um dia, de repente, quando ele já estava no 8º capítulo da sua tese, ele cai por terra, ele cai de joelhos, e ele faz que nem Tomé: Senhor meu e Deus meu, Jesus, o Filho de Deus. Se ouvir a pregação, vai acreditar nela. Mas tem que ter quem pregue. Sabe o que Jesus disse para Tomé? Termine comigo a mensagem. Vamos lá? Depois que Tomé disse: Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Os bem-aventurados são os que apenas ouvem essa pregação e creem. E quem crê nessa pregação tem que obedecer. Volte comigo em Marcos capítulo 16, versículo 15, que foi o início da nossa leitura. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja a atitude dos discípulos, enquanto Jesus estava vivo, como se fosse um simples galileu, um simples nazareno. Estamos com ele, ele faz coisas extraordinárias. Veja a atitude dos discípulos quando Jesus foi preso. Não estamos mais com ele, não era quem nós estamos pensando, não o conhecemos. Veja a atitude dos discípulos quando Jesus Cristo, morto, foi colocado na sepultura. Vamos cuidar da nossa vida. Cadê o barco que nós deixamos? Cadê as redes que nós abandonamos? Vamos pegar de volta, vamos voltar para o dia a dia. Mas qual passou a ser a atitude dos discípulos quando eles compreenderam o que é o Evangelho? Quando eles viram Jesus Cristo ressuscitado, saíram do cenáculo, abalaram Jerusalém, abalaram Israel, abalaram o mundo antigo, abalaram o Império Romano. E eles não tinham mais medo do sumo sacerdote Anás, Caifás, os 70 do Sinédrio, toda a coorte romana. Eles não tinham mais medo de César, eles não tinham mais medo de Herodes e mais ninguém.
Com ousadia eles iam e pregavam o evangelho a toda a criatura. Pregaram para reis, para príncipes, rainhas, governadores, gente do povo, pobre, rico, homens, mulheres, prostitutas, pessoas doentes, ladrões, corruptos. Pregaram para todo mundo. E eram ameaçados, eram perseguidos, eram apedrejados, eram feridos, eram aprisionados, mas eles continuavam pregando mesmo dentro da cadeia. Eles continuavam pregando o evangelho a toda a criatura, até para os presidiários. E por que eles não tinham medo? Porque eles diziam assim: vocês podem nos perseguir, vocês podem nos matar, vocês podem fazer conosco o que vocês fizeram com o nosso líder Jesus Cristo, mas nós não temos medo, porque nós já vimos na vida dele. Vocês mataram Jesus, mas ele ressuscitou dos mortos. Se vocês nos matarem, nós não podemos ser mortos. Nós estamos vivos eternamente. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos quem ele é. Ele é Jesus, não apenas o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, e quem crer e for batizado será salvo. Esse é o evangelho que Isaías pregou no capítulo 53. Quem crê se batiza. Antes de perguntar quem vai se batizar, antes de perguntar isso, é bem provável que você que vai se batizar, que vai descer as águas, é bem provável que você convidou alguém da sua família para estar aqui hoje. E você já tem pregado em casa. Só que eles acham que você é fanático, que você recebeu uma lavagem cerebral, que fizeram a tua cabeça. Vieram assistir assim, como quem vai a uma missa. Vieram assistir o teu batismo como quem vai em uma igreja qualquer, para ver uma cerimônia qualquer, como um casamento, um batizado de criança. Vieram só assistir. Eu sei que tem visitantes aqui. Você já está ouvindo a pregação do evangelho, e essa não é a primeira vez. Você já está ouvindo. E não é só o seu familiar em casa falando, não. No teu trabalho já tem gente falando com você. Na tua rua tem vizinhos e vizinhas falando com você. Na tua parentela tem pessoas falando com você. Na tua escola tem gente falando com você. E se não tiver, às vezes você está procurando música no rádio e ouve o evangelho sem querer. Ou está zapeando na televisão, mudando de canal, e de repente você ouve o evangelho mesmo sem querer. Hoje não é a primeira vez que você está ouvindo. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando para você ser salvo. Presta atenção, porque já foi pregado. Já foi pregado. Quando a gente ouve a pregação, o que a gente tem que fazer? Tem que entregar a vida para Jesus. Tem que deixar de lado a religiosidade, a religião, a tradição religiosa, a tradição familiar. Tem que deixar de lado esses costumes religiosos. Quando você compara o teu costume religioso com o evangelho, você fala: está tudo diferente. Ou o evangelho está errado, ou a minha religião está errada. Você tem ouvido a palavra, você tem escutado, e eu sei que você tem acreditado. Qual é o primeiro passo de quem acredita? Fazer que nem Tomé: Senhor meu e Deus meu. Fazer que nem Lewis Wallace: Senhor Deus, meu Senhor e meu Deus. O que é isso? Se sujeitar a Ele. Mostrar que crê, recebendo-o como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Segundo passo: batismo nas águas. A pregação foi feita. Você precisa reconhecê-lo como único Senhor, como único Salvador, como único Deus. Você tem que fazer isso agora. Já te pregaram muito, já te pregaram bastante. Eu estava lá na igreja do pastor Paulo e eu comentei um caso.
um rapaz alto, bonito, família rica, estudioso, família de dinheiro. Esse rapaz chegou para o pai dele e falou: pai, pelo amor de Deus, me interna, me põe numa clínica, me interna. Ele queria ajuda. Há uma semana ele deu esse grito de socorro. Ele morreu de overdose. Tinha tudo para que você até desejasse ser como ele. Bonito, rico, boa família, melhor escola, carro na mão, carro zero, carro bom mesmo, não é Fusquinha nem Brasília não, carro bom é Audi na mão. Qualquer um gostaria de estar no lugar dele. Morreu de overdose. Jovem, jogou a vida no lixo. Alguns morrem dessa maneira, outros de acidente, outros do coração. Liguei para o meu amigo Lupa, da editora Landscape, que editou o Evangelho Reunido, editou o livro Jesus. Ô Lupa, estou retornando sua ligação. Ô Lorine, eu estou aqui no crematório. Eu estou no crematório, no funeral, acho que era sobrinho dele, não sei. Estou no funeral. Poxa, o que aconteceu? Coração. Poxa, Lupa, lamento, desculpa eu te ligar agora. Tudo bem, depois a gente conversa. Tá, te ligo depois. Fui almoçar com ele antes de ontem. E aí, Lupa, do que ele morreu? Coração. Quantos anos ele tinha? 17. Sabe o que acontece? As pessoas morrem. E se a pessoa ouve o Evangelho e não reconhece Jesus como Senhor e Deus, não recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, não morre apenas o corpo não, a alma também está condenada. Esse é o drama. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho a toda criatura. A pessoa tem que ter oportunidades de salvação, de crer, de decidir, de escolher, se quiser. E essa é a tua oportunidade. Olhem todos para mim. Essa é a tua oportunidade. Eu vou fazer o convite agora, você decide. Não confie na tua saúde, não confie no dia de amanhã, confie apenas na oportunidade que o próprio Deus está te dando agora. Se você crer nesta pregação. Quem aqui, olhem todos para mim, quem aqui quer receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, os que querem. Glória a Deus. Preste atenção no que nós vamos fazer agora. E eu não estou falando com quem vai se batizar. Não estou falando com quem vai se batizar. Quem vai se batizar eu sei que já creu, porque vai até descer as águas. Eu estou falando com quem levantou a mão e não ia se batizar. Estou levantando a mão com essa pessoa. Qual é o passo que você tem que dar agora? É você vir aqui na frente, não é? E falar: Senhor meu e Deus meu. Entregar tua vida no altar. Você que veio aqui acompanhando alguém, você que hoje não ia se batizar, veio só assistir e ouviu a pregação e creu e quer entregar a vida para Jesus, quer fazer isso agora, então saia do teu lugar, você que ergueu a mão, e vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá, desce aqui comigo, pede licença para a multidão e vem aqui para frente. Vem. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está vindo. Olha quanta gente, isso é bom demais. Olha a tua família sendo salva, olha o teu parente sendo salvo, olha o teu pai sendo salvo, olha o teu marido sendo salvo, olha a tua esposa sendo salva, olha o teu filho sendo salvo. Vem, você que quer receber Jesus agora, vem aqui para frente. Você que quer dizer Senhor meu e Deus meu, vem aqui para frente. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor. Nós agora
Vamos dar uma oportunidade para quem está desviado. Meu filho, você faz bem em se batizar, porque Jesus é o único Salvador, viu? Mas pai, você não vai para a igreja? Não, meu filho, eu continuo acreditando em Deus. Mas não tem igreja agora, está desviado. A mãe falando a mesma coisa para o filho falando a mesma coisa para o irmão, para a mãe, para o pai. Você que até já desceu as águas no passado, mas se desviou, está sem igreja. Chegou a hora de você ficar no grupo. Tomé estava fora do grupo. Aí ele se uniu ao grupo. Chegou a hora de você se unir aos discípulos de Jesus. Não vai continuar desviado ou desviada não. Afastado, afastada não. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá, Tomé. Vem para cá. Vem para cá. Você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, vem aqui para frente, vem para cá. Vem. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. É isso aí, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Você não precisa batizar de novo não. É só voltar, é só se reconciliar. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vamos nos ajoelhar aqui, como Tomé fez. Vamos nos ajoelhar? Se ajoelha assim. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet e creu nesta pregação, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio, esteja você em casa, na cadeia, no hospital, no trabalho, em qualquer parte. Você que está dirigindo e ouviu e creu nesta pregação e quer receber Jesus como Senhor e Deus, então não precisa parar o veículo não, continue dirigindo, diminua a velocidade e coloque a mão direita sobre o teu peito, sobre o teu coração. Todos nós vamos fazer esta oração com a mão direita sobre o coração. Ore assim comigo, ore comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a pregação, eu acreditei nela. Eu sei que os meus pecados só podem ser colocados sobre a única pessoa que salva em todo o universo, o Senhor Jesus. Por isso agora, eu recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E te peço, Senhor, Senhor meu e Deus meu, perdoa agora todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque eu creio em Ti. Muito obrigado por esta oportunidade de tão grande salvação. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.